Como se explica que um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, salário de R$ 7.500, inadimplente até no pagamento do aluguel, vá até Brasília, seja recebido pela cúpula do Ministério da Saúde e apresente uma proposta de venda de milhões de vacinas da AstraZeneca? Como se explica que ele tenha sido recebido e que tenha a sua proposta sido acatada? Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Pode ser que tenha algum país aí. Agora, as vacinas tem que ter uma comprovação científica diferente da hidroxicloroquina, diferente, posso falar sobre isso aí, tem que ter a sua eficácia. Ela não pode inalar algo numa pessoa, né, e o malefício é maior do que um possível benefício. Querido governador de São Paulo, só que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Da minha parte, havendo a vacina comprovada pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, a gente vai fazer uma compra, mas não é comprar no preço que um caboclo aí quer. Está muito preocupado um caboclo aí que quer que essa vacina seja comprada toca de caixa. Não é assim não. Nós vamos querer a planilha de custo, tá? Uma série de... E da minha parte, né? Sei que não compete a mim isso aí. O plano de golpe aplicado no caso das vacinas no Brasil foi desenvolvido a partir de 2016 no governo Michel Temer, na gestão de Ricardo Barros, no Ministério da Saúde. Barros entrou no Ministério da Saúde depois do impeachment de Dilma, dentro de um movimento que envolve Lava Jato, envolve Justiça, envolve Supremo e tudo, que acabou entregando o país ao comando do chamado Centrão. E no Ministério da Saúde ele desenvolve o tipo de operação que seria replicada agora no caso das vacinas. Pega remédios essenciais importados pelo país, cria uma escassez artificial e, com base na escassez artificial dos medicamentos, ele abre compras sem licitação e sem conferir a qualidade dos produtos. Em 2016 ele fez isso com remédios voltados para leucemia. Eles ofereceram o menor preço, mas a importação do novo remédio despertou preocupação entre especialistas. E foi denunciado na época por uma eminente médica especialista no tema. O que eu vejo é que, e aconteceu nas paraginase, eu vejo que uma coisa chamada compra na excepcionalidade talvez fosse a porta da corrupção. Tá. Por quê? Porque se faz desabastecimento entre aspas. O mundo não está desabastecido. Mas se faz desabastecimento entre aspas, e aí falar como está desabastecido, eu tenho que ter uma legislação mais fácil, mais genérica, e não sei o quê. Que eu acho que para medicamento não pode isso. Porque se você faz uma boa programação, você encontra esses produtos em vários lugares, né, para importar, etc. E, na realidade, aqui no Brasil, a gente não tem produção desses insumos farmacêuticos. A gente importa e só invasa aqui no Brasil. Então, eu acho que a compra na excepcionalidade é uma porta que favorece a corrupção. O passo seguinte é a edição da medida provisória número 1026, assinada em janeiro por Bolsonaro e levada na Câmara por Ricardo Barros. O que essa medida provisória permitia?
Enfim, tudo preparado para o golpe, garantindo de antemão o pagamento, a não punição do vendedor em caso de não entrega do produto. Tudo isso justificado pela carência de vacinas, situação provocada pela ação deliberada de Jair Bolsonaro, atrasando a compra de vacinas de boa procedência. A partir dessa medida provisória, houve um verdadeiro ataque ao butim. Você tem empresários ligados a Bolsonaro, como esse Carlos Wizard, como o velho Davan e outros, algumas associações de laboratórios tentando autorização para a compra de vacinas de forma privada e oferecendo miragens, como doar uma parte para o SUS, uma parte para os funcionários e coisas do gênero. Ali se preparava o maior assalto, talvez o mais tenebroso assalto aos cofres públicos, porque envolvendo saúde pública, envolvendo pessoas que morriam, talvez o maior ataque da história. E aí nós entramos em um fenômeno, ainda que foi pouco analisado, que é o uso da internet para a criação de redes de crimes. Em geral se analisa essa questão do terrorismo, essa questão de tráfico de drogas, prostituição infantil, pedofilia, mas você tem um tipo de comunidade que surge aqui no Brasil, lá atrás, com Boi Gordo e outro, que são aqueles grupos especializados em pirâmides, em golpes de pirâmides. Aquela que se você vende para 10, você ganha 1, e vai criando a pirâmide. Esses grupos ficaram famosos aí nos anos 80, 90, com Boi Gordo, venda de cartela de ouro e outros, e são os mesmos grupos. Eles ficam organizados, cada grupo tem o seu chefe, os seus vendedores, e quando surge o golpe, eles atuam como franqueados do golpe. Com a internet, isso ganhou uma dimensão global. Quando vem a Telex Free, por exemplo, vendendo ligações telefônicas, uma pirâmide de ligações telefônicas, monta uma rede em todo o Brasil. Quando ela é estourada, você percebia que tinha muitos influenciadores que atuavam em outros golpes, provavelmente agora as criptomoedas entrem nisso também, atuavam com outros golpes e todos atuando como intermediários da Telex Free. E esses golpes se repetiram nos Estados Unidos, perante a comunidade brasileira, na África, em Portugal. Então você tem, eu estou falando de Brasil, mas essa trambicagem você tem organizada de forma internacional. E essa distribuidora americana, a Davat, ela descobriu o caminho das pedras. O que ela fazia? Ela identificava em cada país um intermediário roleiro que se apresentava para nichos específicos, ou para governos estaduais, municipais, e tudo oferecendo vacinas da AstraZeneca e dando como garantia, como aval, essa distribuidora do Texas. Então, a primeira tentativa ocorreu no Canadá. Um intermediário foi lá e procurou uma federação das associações indígenas para vender a vacina da AstraZeneca. Daí foi alertada pelo próprio governo, falou, não entre nessa que é fria. A AstraZeneca declarou que não vendia vacinas através de entidades privadas. Daí uma rede de televisão americana foi ouvir o presidente, o Hernandes, presidente dessa empresa americana, e ele falou não, que ele tinha uma pessoa que ficou de entregar. Em suma, todo o quadro do rolo que se preconizava. E esse rolo em breve chegou no Brasil. Quando o cabo da polícia mineira se apresenta na CPI, ele mostra um áudio de uma conversa do deputado Luiz Miranda, aquele que denunciou Bolsonaro, com um interlocutor falando de venda e compra de medicamentos. Depois se descobriu que havia uma manipulação, que era um áudio do ano passado, então antes da venda de vacinas. Mas o que o áudio revelava e que não foi captado na hora era o seguinte: a conversa do Luiz Miranda era com um representante comercial dessa empresa americana, a Davat. Ou seja, ele tinha contatos com a Davat lá atrás. Então, irmão, o grande problema vou falar direto com o cara vai pedir toda a documentação do comprador, o comprador meu já está de saco cheio disso, ele vai pedir a prova de vida antes e a gente não vai fazer negócio. Então, a gente nem perde tempo, porque você sabe que eu tenho um comprador e com potencial de pagamento instantâneo, até que ele compra o tempo todo lá.
quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, o cara fizer um vídeo, falar o meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal, o meu comprador entende que é fato, ok? E encaminha toda a documentação necessária, amarra, faz as travas, faz os contratos todos e bola pra frente. Eu não vou mais perder tempo com esse comprador, que desgastou muito, meu irmão, nos últimos 60 dias. É muita conversa fiada no mercado. E aí eu não me sinto nem confortável. Encontrei uma carga, vamos dar prosseguimento, vamos mandar toda a documentação de novo, daqui a pouco vamos chegar na SGS e você vai ver que a carga existe. Eu não vou perder tempo. O cara faz uma live comigo, faz um FaceTime, ele pode fazer, meu irmão, um Skype, o que ele quiser. Ele mostra a carga, ou se ele quiser gravar um vídeo, ele grava um vídeo. Hey, Luiz Miranda, I'm here in my warehouse, this is my product, mostra o produto pra mim e tá tudo certo. Bola pra frente, eu mando pro cara, na hora o cara fecha o negócio, cara, na hora. O cara tem cliente fixo, entendeu? Ele tem recorrência. Esse é o grande problema desse meu cliente, ele tem recorrência, ele fechou alguns contratos lá de entrega com o Mart, com o Greens, com as redes de restaurantes e alguns hospitais. Então ele tem recorrência, ele precisa de produto o tempo todo. Então, o que se depreende disso tudo? Quando começa essa esbórnia, esse deputado tenta entrar no Ministério da Saúde. Já tinha informações, ele já comercializava equipamentos, remédios com a Davat, provavelmente para outros clientes. Ele percebe que tem esse baita negócio, tenta entrar no Ministério da Saúde. E lá ele esbarra no esquema do Ricardo Barros, que provavelmente pediu propina. Indignado, ele vai até Bolsonaro e denuncia isso e não acontece nada. E o Bolsonaro fica muito injuriado e menciona o nome do Ricardo Barros. Aí, com o Luiz Miranda falhando, o que a Davat faz? Procura o segundo caminho, provavelmente indicado por fontes estreitamente ligadas a Bolsonaro, que é a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, SENAH, que é uma organização do Distrito Federal presidida por um bispo, o reverendo Hamilton Gomes, tendo como membro ilustre Carlos Alberto Rodrigues Tabanês, de um clube de caça e tiro, especializado em armas e que deu curso para o grupo de militares que foi para o Haiti, comandado pelo general Augusto Helena. Fotos que circularam na internet mostram esse grupo sendo homenageado, ou recebido, ou abraçado pelo Flávio Bolsonaro. E mostra fotos desse grupo, uma reportagem da agência pública, sendo recebido no Ministério da Saúde, pelo grupo do Ministério da Saúde, estando nesse grupo dessa SENAH, o cabo da polícia que se apresentou para vender vacinas. O condutor do grupo foi um major da Força Aérea Brasileira e teria participado também o tenente-coronel Marcelo Branco, assessor do Departamento de Logística na gestão de Roberto Dias. A partir desses dados, você tem todos os elementos para entender o que aconteceu nos últimos dias. Quando esse vale-tudo é instaurado, desperta a cobiça de vários grupos. Então, o primeiro procurado seria Miranda, que já mantinha negócios com a Davat. Ao mesmo tempo, desperta a cobiça de dois outros grupos. Ricardo Barros, que já dominava o Ministério da Saúde, e os coronéis levados pelo general Pazuello. Miranda não consegue penetrar na estrutura do Ministério da Saúde e denuncia o caso a Bolsonaro, que não toma nenhuma atitude. Ao mesmo tempo, avança o esquema do tal reverendo, ligado aí aos Bolsonaro, o reverendo Hamilton, mas também esbarra no esquema do Ricardo Barros na saúde e na fome dos militares incrustados aí na máquina por Pazuello. Miranda bota então a boca no trombone, criando uma situação política delicada para Bolsonaro, que provavelmente já estava irritado com Roberto Dias, o diretor de logística ligado a Ricardo Barros. Então o deputado Barros entra na linha de fogo. Provavelmente aí os bolsonaristas perceberam que poderiam matar dois coelhos com uma só cajadada. O tal do cabo Dominguete denuncia a propina para a Folha, é convocado para a CPI. Antes mesmo que a denúncia fosse apurada,
demite-se o homem do Ricardo Barros. E na CPI, o Dominguete tenta derrubar o segundo bastão aí, que é o deputado Miranda, com a tal gravação que foi desmentido. Foi desmentida, mas ajudou a mostrar os contatos de Miranda com a Davatt. No final da ópera, a CPI da Covid tem agora o mais trapalhão processo de corrupção da história. 4 grupos se degladiando, um engolindo o outro, e para encerrar a ópera, apagam-se as luzes do teatro e colocam-se no ar as orações de Onyx Lorenzoni, pregando a absoluta honestidade do governo Bolsonaro.